jovem conservador de direita. Podcast. Como é que é, pessoal? Bem-vindos ao podcast. Mais entusiasmo. Bem-vindos ao podcast mais espetacular de todos os tempos. Hoje, ainda por cima, temos excelentes notícias a vários níveis esta semana. Então, Primeira notícia. O doutor já lançou nas redes sociais, mas pela primeira vez neste podcast, o doutor vai voltar aos teatros deste país para ensinar as pessoas como pensar. não lhe admito. Não? Não. Então. Eu não vou para teatros. Vou para auditórios. Auditórios, sim. Que não me volta a insultar dessa forma. Eu não Pois. vou a teatros. Não, o doutor vai fazer talks em auditórios, sim. Sim, auditórios. Qual é a diferença entre um auditório e um teatro? No fundo, É o todos nome. os teatros são auditórios. Sim, mas é o nome. E todos os auditórios podem ser teatros. Sim. Mas eu vou a auditórios para eles nunca mais serem teatros. Sim, é terraplaná-los para serem partes de estacionamento. Então, o doutor, a sua nova palestra, chama-se Em Cada Esquina um Doutor Salazar. Em cada esquina um Salazar. Quem não sabe, o doutor Salazar é um indivíduo que governou este país durante muitos anos. E bem... Sim, mas este é sobre a atualidade. Também é, exatamente, porque é a pensar no futuro, não é uma análise sobre para que pensar no passado. Sim. No futuro é que vão acontecer as cenas que ainda não aconteceram. Nesse sentido é que é importante refletir sobre o maior pensador e político português para ir buscar lições dele, ver o que está bem, ver o que está mal e pegar nele e pô-lo nas esquinas do país para Sim. tornar este futuro um bocado mais... para tornar o futuro do país melhor, não é? Mais Está risonho. aqui o cartaz dos... Sim, e a ideia É um cartaz terminar top. com aquelas... Sim, põe aí o cartaz. A ideia é Já estava há algum tempo. terminar com as cores, percebe? Há demasiadas cores e tornar o futuro mais cinzento. É verdade, um futuro mais Mais racional. espectável. Quando são várias cores ao mesmo tempo, as pessoas ficam baralhadas. E tanta cor, em qual é que eu me vou concentrar? Não. Mas que é isto? Parece que estou a morar no circo. É muitas Exatamente. cores, é um arco-íris aqui, um palhaço ali. Não, temos de pautar o nosso futuro a cinzento. E é isso que vamos pintalgar o futuro de cinzento com a ajuda do doutor e do doutor Salazar e usar o doutor Salazar, o instrumento, para raspar o wokeismo das nossas vidas e torná-lo mais feliz. Isso. E o doutor vai estar onde? Vai estar em vários sítios. Quer que eu diga? Sim. É tudo em 2025. Para o ano. Sim. E vai ser, em janeiro vou estar na Covilhã, em Guimarães e em Viseu. Em fevereiro vou estar em Braga e em Beja. E em março vou estar no Porto, em Aveiro, em Leiria e em Coimbra e em Lisboa. Eu disse e em Coimbra e em Lisboa. Não. Vou estar nos dois. Ok, estão aqui a passar as datas. Portanto, os bilhetes estão à venda na Ticketline. No caso E de na Beja, Bol. estão à venda na Bol. Mas todas as outras datas estão na Ticketline e poderão ser adquiridos já. É um excelente presente de Natal, é um excelente presente de casamento. Por exemplo, quem tiver anos de namoro também pode oferecer. Pode. Sabe o que é que é um senhor oferecer à sua namorada de aniversário de um mês um bilhete para o... Olha, porque não? Ou de uma semana. ou de uma semana? Por que não? Eu não vejo... Olha, se comprarem bilhetes na Ticketline, enviem-nos mensagem para o Instagram e o doutor pode enviar um bilhete personalizado. O doutor, um bilhete personalizado para as pessoas que quiserem oferecer. Por exemplo, olha, eu vou dar um bilhete para a minha namorada do doutor que faz um mês de namoro. Faça-me aí um bilhete personalizado. E o doutor Ok. vai à sua pasta de bilhetes personalizados, todos iguais uns aos outros, Sim. atualiza com o nome. Já fizemos isso ano passado, não foi? Já. Podemos fazer isso este ano. Está bem. Olha, o senhor vai ter trabalho, portanto, por mim tudo bem. Estou a ser proativo. Ok. Estou a ser proativo. Faça isso, faça. Sim, eu faço isso. Primeira novidade, espetáculo Doutor, bilhetes à venda, contamos com todos vós para estarem lá sobretudo para cada um de nós pode ser um pequeno Doutor Salazar nas suas próprias esquinas. Ou Se seja, esforçar temos de descentralizar o salazarismo, não pode estar só focado numa pessoa, é uma espécie de socialismo de Doutor Salazar, não é? Eu acho que é mais um franchising. Que acho que é mais... Mas o Dr. Salazar ele não pensou muito nisso, porque muitos ditadores, eu digo ditador entre aspas no caso dele, porque isso é controverso, Sim. na historiografia há muito debate. Sim, vamos chamar-lhe
líder esclarecido que acha que todas as opiniões são menores do que a dele. Sim. E que se as opiniões dele forem de facto melhores, como eram em muitos casos, não o podemos considerar um ditador. É simplesmente uma pessoa competente e boa naquilo que faz. Sim. E o Dr. Salazar, falta-lhe aquele elemento distintivo que outros líderes desse género tinham, um bigode, um chapéu. Sim. Diziam que ele tinha umas botas particulares, mas nem sempre vêem as botas dele. Ah, pois. E Que botas é que ele tinha? Não era da Chico. Não havia quem lhe chamasse o botas. Acho Pois. que era para ele andar de botas. Tinha umas botas ortopédicas. Sim. Portanto, podemos todos calçar as nossas botas ortopédicas e ir para a rua sermos doutores Salazares e aplicar, quer dizer, ignorando o que é mau e buscar o que é bom. Sim. Que é muito. Copo meio cheio. Copo meio cheio, não podemos Sim. ser pessimistas. E já que falamos de copo meio cheio, temos de novo a parceria com a melhor marca de vinho do Porto e de bebidas alcoólicas de todos os tempos, a Coburns. E agora, como está em vídeo, poderão ver aqui uma garrafa das boas da Coburn Special Reserve. Apoiam este podcast e apoiam sobretudo a alegria dos portugueses quando bebem um vinho do Porto delicioso, que é tipo Coburns. Isso mesmo. Não é Cockburns. Não. Não é. Não é escreve-se Cockburns, mas lê-se Coburns. Para não... São pessoas bem educadas. Sim. Não há cá... Vêm com maneiras, ok? Porque quando eles nos começaram a apoiar este podcast, muita gente mandava essa boca, não é Cockburns, tenho não sei o quê. Não façam isso, porque estão a dizer mal do nosso patrocinador. Sim. Eles são nossos amigos, estão em parceria connosco, não queremos denegrir o nome deles, é Coburns. Sim. Coburns. Avance. Tema da semana. Pôs a música? Sim. Ok. Tema da semana, doutor, outra alegria. Isto eu nunca vi. Dizem que... Dr. Trump ganhou as eleições do Zé UA. Eu acho que ele iria gostar. Ele não, que ele acho que lhe passa ao lado, mas os apoiantes dele iriam gostar que o doutor fizesse isso ao hino deles. Porque, não, o doutor Trump ganhou. E, sobretudo, melhor do que isso, o wokeismo perdeu. Acabou. Foi a grande derrota. O wokeismo. As pessoas insistem em quero coisas wokes. Nada disso. Tudo o que seja contra o woke ganha. Seja xenofobia, racismo, misoginia, superior. Percebem? Se vocês querem ter sucesso em eleições, até, olha, vou dar esta dica de borla. Esquerda. Se querem um dia qualquer renascer das... porque desapareceram. Sim. Renascer das cinzas e ganhar eleições é serem anti-wokes. Go woke, go broke. É isso. E, sobretudo, é também uma vitória contra o wokeismo. É uma vitória do povo contra as elites do Partido Democrata que andavam aí a criticar as pessoas, chamar-lhes lixo. É. E foi o povo... E o povo derrotou as elites. E quando eu digo povo, digo o Dr. Elon Musk, o Dr. Trump, o próprio Dr. Trump tem aquelas suas raízes populares em Nova Iorque, uma pessoa que veio do zero. Dr. Joe Rogan. Dr. Joe Rogan, outro homem do povo. Portanto, foi o povo que triunfou contra as elites, wokes. E isso temos de celebrar. Doutor, se calhar vamos celebrar também. Nós vamos comentar, mas entretanto outras pessoas já comentaram. Vou pôr aqui um clipezinho do Dr. Miguel Morgado a comentar na SIC Notícias sobre este assunto, sobre o fim do wokeismo. Ok. Vamos então ver o grande pensador da SIC Notícias, o Dr. Miguel Morgado, A destruir a completamente. destruir todas as semanas, a destruir o Dr. Miguel Prata Roque, que nem sabe que terra é. Ele nem sabe em que buraco é que se há de pôr. Então vamos lá ouvir. E o Dr. E um buraco podia ser na boca preciso- do Dr. Miguel como Morgado. introdução- Sim. É grande. É! Ele suga todos os seus adversários. Sabe que eu sempre que vejo o Dr. Miguel Morgado tenho saudades de ver. Lembra-se aquele carro à boca de sapo? A mim não é sapo. Não? Assim é mais o quê? É mais tipo daqueles rodízios de peixe grelhado. Ah, pois é. Ele parece tipo uma garopa, não é? Parece, por acaso parece. Eu fico logo com fome, eu gosto. Sim. E Ele isso é um podia elogio fazer que a eu banda estou a Os fazer. Garopa não.
E acho que vai fazer depois disto. Ok. Ele ouve isto Então vamos lá. todas as semanas. Então, o Dr. Miguel Morgado, a usar a vitória do Dr. Trump, que ele não gostou nada. Ele diz que não. Ele ficou muito preocupado. Ficou. Ele fica muito preocupado. Ficou, mas há que tirar lições desta vitória para a direita moderada. A direita moderada e, sobretudo, é uma lição de realpolitik. O Dr. Bismarck ia ficar super agradado com esta, que é o inventor. Vamos lá. Vamos lá. 20 ou 30 anos, esta ideia para os partidos de direita se sentirem condicionados na sua ação, dizer assim, questões culturais da direita, agenda cultural da direita, faz perder votos à direita. Portanto, isto foi o que os partidos de direita aprenderam cá, inclusive do PSD, o meu partido também é assim. Portanto, o que há a fazer é adotar tacitamente, quando não entusiasticamente, a agenda cultural da esquerda, porque essa é forçosamente popular. Isto é uma falácia tão grande na Europa como se revelou nos Estados Unidos. Esta é a derrota, por exemplo, do wokeismo. Claramente, esta é a derrota do wokeismo. As pessoas fartaram-se de falsos problemas culturais que uma elite esclarecida aqui em Portugal, na extrema-esquerda, na Europa na extrema-esquerda, e também na esquerda e na extrema-esquerda nos Estados Unidos, que só visam criar, subverter as instituições da sociedade, criar conflitos, seja conflitos raciais, como estão a tentar criar aqui em Portugal, a propósito dos desacatos na Amadora e na área metropolitana de Lisboa, como a questão do LGBT, que tem de ser convertida também numa grande revolução social, o policiamento da linguagem, o cancelamento das pessoas que discordam daquilo que essa elite esclarecida, que através dos mídias, das universidades americanas, cujos os estudos das humanidades foram totalmente devastados pelo wokeismo, tudo isso foi derrotado agora. O que ele está a dizer é que a direita moderada... O Dr. Cotrim também disse o mesmo. Já vamos lá, Ok. também tem esse clipe. A direita moderada deixou-se convencer pela extrema-esquerda de que ser racista era mau. Sim. E de que ser homofóbico era mau e que tínhamos de aceitar os gays e tudo. E o que isto mostra é que estavam errados. Não, estavam completamente Podíamos ser racistas à vontade e criar estes conflitos à vontade porque o povo gosta disto. O povo gosta... No fundo, que ele... Quer dizer, há 4 anos não gostou. Portanto, há 4 anos venceu o wokeismo, o povo decidiu, afinal vamos ser venceu a woke. extrema-esquerda. Sim, vamos ser woke outra vez. Depois de 4 anos antes disso, já tinham também cortado com o wokeismo. Sim. Depois voltou o wokeismo e agora voltou o fim do wokeismo. Voltou o fim do wokeismo, sim. Ou seja, nós temos de aprender, e ele depois aprofunda aqui questões de imigração, não sei o quê. A direita tradicional não pode deixar-se condicionar pela extrema-esquerda. Não pode. Nós temos de abraçar aquilo que sentimos. Sim. E às vezes, se calhar, pode não ser o que sentimos, mas se virmos que esse pulsar dessas ideias está no povo. É o povo. No povo. O povo é que nos obriga a ser assim. Devemos abraçar essa ideia. No fundo é como uma pessoa, imagina o que é o senhor, vai a um concerto e está a dar uma banda, que eu já apresentei aqui uma vez, a dar a conhecer, os Beatles. Sim, essa. Eles têm dado muitos concertos ultimamente. E então, de repente, lá um senhor dos Beatles diz assim, olha, o que é que o senhor quer ouvir? Ele, eu gostava de ouvir o Apito ao Comboio. E ele, ok, vou tocar o Apito ao Comboio, que é o que o povo quer. Em vez de estarem lá a tocar a música clássica deles, Sim. não é? É. Ele o que diz é, ok, a partir de agora, os Beatles é o Apito ao Comboio. Se o povo nos exige que nós sejamos racistas, nós, para sermos democráticos, temos de fazer o que o povo manda. E qualquer dia, já nem vamos precisar de políticos. É puxar alguém do povo e meter ali, a ser a voz. Ou seja, a voz do povo tem de ser o próprio povo. Já nem vamos precisar. O segredo aí é dizer, o povo não está a ser tão anti-woke como nós queremos que seja. Então, um grande homem do povo, tipo o Dr. Elon Musk, compra uma rede social, muda o algoritmo dessa rede social para ela mostrar só coisas a favor do Dr. Trump e contra o outro lado, e o povo começa a pensar bem nas coisas. Começa. Porque o povo às vezes, por exemplo, há 4 anos, o povo decidiu ser woke. Pois foi. E ainda bem que durante estes 4 anos aprenderam que ser woke era mau. É muito mau. Aliás, se quisermos ir mais longe também na metáfora que eu estava a fazer, é substituir o Dr. Paul McCartney por alguém do público, essa pessoa não saber tocar um instrumento porque o que gosta é de bater com o baixo na cabeça do Dr. John Lennon.
E as pessoas começam a dizer, eu prefiro isto à música até. E de repente acaba a música e começa a ter só 4 pessoas a dar marretadas umas nas outras em cima do palco. Pois, eu não sei se consigo acompanhar metáforas, doutor. Acho que é muito complexo isso. Mas eu concordo que é preciso dar ao povo aquilo que o povo gosta. Eu também acho. E o Dr. Trump ganhou as eleições e, sobretudo, parece que agora eu vejo a esquerda toda em desespero e a dizer a doutora Kamala, ela devia ter... A esquerda que apoia a doutora Kamala Harris. A extrema esquerda. Como, por exemplo, o Dr. Dick Cheney, extrema esquerda. Sim. A filha do Dr. Dick Cheney, também outra pessoa de extrema esquerda, que deu o seu apoio à doutora Kamala. Atenção, antigamente, é verdade que antigamente não havia esquerda nos Estados Unidos. Lembra-se disso, não é? Antes do wokeismo, não. Antes do wokeismo não havia extrema esquerda. E o Partido Democrata era, digamos, a direita responsável, vá. Havia aquela extrema-esquerda tipo o Dr. Martin Luther King, que era o woke da altura. Sim, sim. E o Dr. Malcolm X. O Dr. Malcolm X. Que havia era... essa, mas nunca foi um partido político. E eles, eu não estou a dizer que eles estivessem errados. Eu concordo com a cena do sonho e da meritocracia que o Dr. Martin Luther King disse. Concordo, mas hoje se calhar não concordaria porque o povo não queria isso. O povo, na altura também não queria. Na altura também não queria, verdade. Na altura também não queria, mas depois houve... Graças ao Dr. Lyndon Johnson, o primeiro presidente woke americano, pois foi. O woke, sim. Eles aprovaram os direitos civis. E aí nunca mais parou. E eu até concordo com a cena do Dr. Martin Luther King. Agora, o meu partido... Mas se for um responsável político, não pode demonstrar que aprova essa mensagem. Se quer ganhar eleições, pelo menos. Não está a ir na linha da agenda da extrema-esquerda. A cena é que eu concordo com o Dr. Martin Luther King, mas quando uma pessoa dá isto a um woke, eles depois querem tudo. Pois é. Depois o Dr. Martin Luther King, ok, tem razão, lá o seu sonho até, tipo, é uma cena que faz sentido, mas e agora os trans? Pois, não isto é uma mensagem fortíssima, sobretudo para comunidades LGBT e senhoras e tudo mais, que é: o povo não está preparado para vocês. E, portanto, a ideia é vocês fazerem pause à vossa existência e, se não quiserem fazer pause, pelo menos adaptem-se à nossa que nós estamos a impor a vocês. Exatamente. Isso é que é importante que eles façam. É uma forma de sobreviverem melhor. Ok, estão tristes porque não se sentem vocês próprios, mas sobrevivem, pelo menos. E eu via muitas de extrema esquerda a dizer: se o Dr. Trump perder, isto vai ser um novo golpe de Estado. Olha, nunca chegaremos a saber se isso vai acontecer. Pois não. Felizmente foi restaurada a fé do Dr. Trump na democracia. Foi a vitória da democracia. Ele, quando perdeu, ele disse: isto houve roubalheira, ele agora ganhou. Agora sim. A única forma dos Estados Unidos terem a sua Constituição intacta e terem um presidente ou um candidato a presidente a respeitar a Constituição é fazer esse candidato que, se perdesse, não iria respeitar a Constituição, é fazê-lo ganhar. Pois, assim, felizmente, os apoiantes do Dr. Trump não tiveram de se rebaixar e fazer um golpe de Estado, porque ganhou legitimamente. Porque ele ia ganhar sempre. A única forma da democracia ter sido defendida e ter-se mantido intacta foi fazer o Dr. Trump ganhar. E o Dr. Chief of Staff dele, que também de extrema esquerda. Eu não sei porque é que ele escolheu tanta gente de extrema esquerda que agora o critica, não é? Sim. Mas a dizer que ele gostava do Dr. Hitler e que... Está a falar do general, o Dr. John Kelly. Sim. Ele atenção. Ele queria que os generais dele fossem fiéis. A ideia era, ele queria que as pessoas que rodeassem o Dr. Trump fossem tão obedientes como os generais. Do Dr. Hitler. Do Dr. Hitler, exatamente. No fundo era, o Dr. Hitler falava e eles diziam ok, mesmo quando lhe omitiam informações à frente do Dr. Hitler, normalmente... mas é preciso... Okay. Pronto, é preciso saber alguma coisa de história. Certo. O Dr. Trump, na cabeça dele, ele disse: o Dr. Hitler era tão bom líder que ele ordenou o genocídio. Eles: sim senhor, vamos lá. Sim. Sem mais nada. Ok. E o Dr. Trump... O Dr. Trump, no fundo, é a cabeça de CEO. E a cabeça de CEO, o senhor sabe, que eu já lhe dei vários livros para o senhor ler para me resumir, de gestão, tipo CEO top, que tem de ter aquele lado de psicopatia funcional. Ou disfuncional, no caso do Dr. Trump. Sim, que é não ter empatia por ninguém que rodeia e ser obstinado o suficiente para achar que uma coisa, independentemente de todas as outras pessoas nos estarem a dizer que é mentira, os factos estão a
a subverter a sua realidade. Não, ele é obstinado o suficiente para acreditar apenas naquilo que houve na sua cabeça. Sim. Porque isto tanto pode ser, lá está, sei lá, vamos dizer, um entrave à realidade. Pode não ser a realidade, mas ele também pode vir a ser um visionário. Nunca saberemos. Ou melhor, vamos saber. Vamos então às declarações do Dr. Coutrinho também sobre o fim do wokeismo. Como foi derrotada a cultura woke, como foi derrotada, sobretudo, uma arrogância intelectual da esquerda americana e também da europeia, relativamente àqueles que são a classe trabalhadora que mais tem sido afetada pelos desenvolvimentos socioeconómicos das últimas décadas. O desprezo quase, já não é só ignorar e não ligar aos problemas dessas pessoas, é menosprezá-los, é chamar-lhes lixo, é chamar-lhes deploráveis. Isso está muito mais na origem do apelo, digamos, da atração dos populismos, do que certamente qualquer conteúdo programático dessas propostas, que nós sabemos que é muito fraco. Portanto, os opositores do populismo, e sobretudo a esquerda europeia é particularmente má nisso, têm que deixar sair do seu cavalo branco, deixar de ser arrogante relativamente aos outros e reconhecer que os problemas que levam as pessoas a escolher determinadas soluções com as quais nós não concordamos, são problemas reais, merecem uma resposta e não devem ser censurados. Obrigada, Sr. Doutor. Vamos ter... E muito bem. Antes de mais, é preciso destacar o Dr. Coutrinho a usar a expressão classe trabalhadora. Sim. Porque Ele devia-lhe chamar classe colaboradora. Pois, classe colaboradora, mas também acho bem que se comece também a adotar, porque Sim. a classe trabalhadora está com o liberalismo e com os CEOs. Qualquer dia está a falar em meios de produção. Pois, eu acho curioso, porque o Dr. Coutrinho está a dizer que os democratas ignoraram a classe trabalhadora, que foram os principais afetados pelo impacto do sociológico, do social, de não sei o quê, das medidas dos últimos anos. O que aconteceu nos últimos anos foi a classe trabalhadora. Mas o que aconteceu nos últimos anos? Foi comunismo, foi socialismo. Então... Foi. O Dr. Joe Biden foi um socialista. Ou seja, a classe trabalhadora sofreu com o socialismo e finalmente surge aqui um candidato que rompe com o socialismo e o wokeismo vigente e vai implementar medidas como tarifas. Como liberal, o Dr. Coutrinho deve ser a favor das tarifas do Dr. Trump e do proteccionismo. Não, ele falou, ele nessa intervenção, o que ele diz antes, que pode ser mau para a Europa pelo isolacionismo americano e o proteccionismo. No entanto, o que ganha aqui, e para ele é o mais relevante, é a vitória sobre a arrogância da esquerda. Esta esquerda que estava pujante nos Estados Unidos. Eu gosto da iniciativa liberal por causa disso, porque mesmo quando perdem, conseguem nós não buscar uma vitória. Certo. Nós não terminámos o argumento, antigamente não havia esquerda, nasceu com o Dr. Joe Biden. Sim. Não sei se já reparou. Foi. E com a doutora AOC também. Sim, nasceu aí a esquerda. O Dr. Bernie Sanders, esse era um trotskista, não era? Sim, um trotskista que felizmente nunca foi candidato. Consegue ser ainda mais de esquerda do que o Dr. Pedro Nuno Santos, outro extremista de esquerda que nos quer levar para um socialismo totalitário. O Dr. Bernie Sanders, quando propôs o perdão da dívida dos estudantes, essa ideia radical de sovietização dos Estados Unidos. A classe trabalhadora é completamente contra isso. Porquê? O quê? Vou pagar à elite para ela estudar? Não, Sim. Eu sou da classe trabalhadora. Eu tenho a minha empresa, a minha PME que vende jet skis, que isto aqui eu pago muitos impostos por causa do socialismo. Exatamente. Mesmo quando o Dr. Barack Obama termina o seu segundo mandato, não é? O Dr. Barack Che Guevara Obama termina o segundo mandato a criar um seguro de saúde privado mais acessível. Isto é o plano quinquenal dele. Pior é totalitarismo. Totalitarismo de esquerda. E, sobretudo, é horrível para a classe trabalhadora a ideia de ter um sistema de saúde. Porque a classe trabalhadora quer ter o seu seguro ali. E se, por acaso, a classe trabalhadora perder o seu emprego, perde também o seguro de saúde, porque querem ser motivados para arranjarem outro emprego, porque caso contrário, se tiverem um problema de saúde, morrem. A classe trabalhadora quer isto. Não há nada mais digno do que uma pessoa apresentar falência por não conseguir pagar as dívidas universitárias e apenas e somente porque não teve sucesso individual. Não quer cá a maminha do Estado a perdoar-lhe essa dívida para poder iniciar a sua vida profissional a zeros. Não! Isto é que é uma forma de acicatar o cidadão, o empreendedor que vive dentro de nós. Nós só o precisamos de acordar.
que é começar as suas contribuições de impostos com menos 200 mil euros na conta. Não há nada. É motivação. As pessoas querem este mindset. É este mindset. Não há nada mais motivador do que uma pessoa ao final do mês ter de optar entre, uma pessoa, por exemplo, insulino-dependente, ter de optar entre conseguir pagar a insulina ou conseguir comer. Lá está. Faça mais por si para conseguir pagar os dois. É verdade. Eu acho que o doutor Coutrinho, com este discurso, acaba também por mostrar que é contra o wokeismo, porque quando ele diz que a esquerda, do seu cavalo branco, a esquerda woke, a apontar para a classe trabalhadora, a chamar-lhes deploráveis e lixo, Sim. e não sei o quê. Ok, deploráveis, e foi a doutora Clinton, há 8 anos, usou essa expressão para se referir a nazis. E lixo foi um lapso do Dr. Joe Biden, que ele queria dizer que lixo era o que os apoiantes do Trump estavam a dizer. Sim. Isso, pronto. Certo. Ele, coitado, também, ele ainda queria que o homem tivesse mais 4 anos de presidente. Pedir ao Dr. Joe Biden para ter um pensamento Mas coerente. pronto, a esquerda foi horrível para a classe trabalhadora, a chamar deploráveis e não sei o quê. O Dr. Trump chamou vermes às pessoas que o opunham e disse que andavam a poluir o sangue da nação. E criminosos. E criminosos. Portanto, mas como não estava a atacar a classe trabalhadora, supostamente... Estava a defender. A defender, nomeadamente aquela classe trabalhadora que é nazi, ok? Mas também são trabalhadores. São trabalhadores. E são socialistas. Certo. Pronto. Não, e voltando às palavras do Dr. Miguel Morgado, não dá resultados uma pessoa defender que pode haver um problema sistémico de racismo. Isto não dá votos. Não dá votos. Não dá votos. Porque se temos uma maioria que apoia a supremacia branca, quem somos nós para negar a supremacia branca? Não, temos de aproveitar a oportunidade. Como é não óbvio. podemos agora ir nessa conversa de extrema-esquerda, dizer, o racismo é mau, as pessoas, os gays merecem existir. Até podemos concordar, no fundo, até podemos dizer, isto, ok. Mas isso não nos dá vitórias eleitorais. Não. Publicamente não podemos demonstrar esse apoio. E lá está, este protecionismo que vamos ter agora, e no fundo o que estão a dizer é que na Europa isto vai acontecer também. Ou seja, vai haver um Dr. Trump em cada esquina. Porque já temos, vimos no X, o Dr. Pedro Mãozinhas Suaves Frazão, com o chapéu MAGA. Vimos também a doutora Rita Matias com o chapéu Make America Great Again, a celebrarem esta vitória que beneficia imenso Portugal. A vitória do Dr. Trump beneficia imenso e, no fundo, é voltarmos à ideia de que, se tivermos também isto na Europa, podemos voltar a ter um protecionismo que sempre beneficiou os países europeus. Lá está. Porque é que eu digo que o meu espetáculo pode ser atual? Quer dizer, o doutor acha mesmo que o protecionismo beneficiou? Não. Ok. Mas estou a dizer é que nós somos liberais. Sim, nós somos liberais, como é óbvio. Mas eu também, lá está, eu sou liberal. Mas entre um e outro, eu prefiro alguém que tenha as ideias no sítio certo. Exato, eu sou um liberal clássico, mas se calhar ponho o fim do wokeismo, a importância do fim do wokeismo acima do meu liberalismo. Neste momento, sim. Porque o wokeismo é que é a grande ameaça da civilização ocidental. Primeiro derrotar a esquerda woke, sim, a seguir a vida das pessoas. Pois, sim. Porque melhorar a vida das pessoas. E a cena é que o wokeismo, eu se calhar vou definir o wokeismo, que é as cenas que eu não gosto. Que é, não é? Não sei se é as cenas que o senhor não gosta. Eu diria mais, as cenas que o meu tio na caixa de comentários do Facebook não gosta. É ele a e essa é a referência. E isso, de certa forma, é o zeitgeist de todos os tios do mundo. É que eu pergunto, o que é, eu às vezes eu quero estar informado, eu pergunto às pessoas o que é o wokeismo. E no outro dia um respondeu-me, o wokeismo é, por exemplo, é quando dizem que alguém que ganha mais de 2.000 euros é rico. E eu, oi? Isto é o wokeismo? Ou seja, alguém lhe disse isto e ele disse, olha, não gostei do que disseste, vou meter no balde do wokeismo. Sim. Portanto, eu curto essa palavra porque o wokeismo é como um teste de Rorschach, que é, cada pessoa interpreta o wokeismo como quer. Sim. Para um nazi, se calhar, o wokeismo é dizer, olha, um negro pode casar com uma branca. Sim. Pronto, isto é o wokeismo. Para o Dr. Miguel Morgado, o wokeismo é, não sei, ele não definiu também. Ele diz que é uma derrota. O Dr. Coutrinho também não define o wokeismo. O Dr. Miguel Morgado nitidamente lê blogs. E
Lembra-se quando começou toda esta conversa sobre a questão do politicamente correto, que deu origem ao wokeismo? Não, pelo meio, entre politicamente correto e o wokeismo, ainda houve o SJW, o SJW. Pois foi. Que é a mesma coisa, mas simplesmente o wokeismo... No fundo, o que me está a dizer é o politicamente correto é a Revolução de Outubro, que instituiu o regime dos sovietes. Depois tem o período intermédio do terror, em que o Exército Vermelho andou a combater os Romanov e a limpar, e o Estado Superior do Socialismo, que deu origem ao comunismo, é então a ditadura do proletariado, que é o wokeismo. Não, o que eu estou a dizer é que, sim, isso é uma boa forma de definir, mas eu, como não sei história, não consigo perceber. Mas eu também não. Mas o que eu acho é, sempre existiu o wokeismo, porque sempre existiu aquela cena de pessoas que são demasiado para a frente é que se tornam-se chatas. Dizer, Sim. ai, racismo é mau, ai, que não sei. E então sempre nos irritaram. Só que a partir de certa altura os termos gastam-se e é preciso inventar cenas novas. E agora é o wokeismo, a seguir a E sobretudo, houve aqui um momento, eu já volto ao Dr. Miguel Morgado, houve aqui um momento em que as pessoas diziam assim... Ok, até é porreiro nós evoluirmos. E alguém dizia, ok, eu antes era racista, agora já não sou. E ele, olha, se calhar essa é uma posição fixe de se ter. Mas hoje em dia, já não é. Ele diz, eu antes era racista e agora alguém diz, agora já não sou. É? Então, de antes defendias uma coisa, agora já não defendes? Que raio de coerência é essa? E começa toda a gente a dizer, pois essa coerência não é boa. Ele, não, eu peço desculpa, eu afinal ainda sou racista. Pois, não sei, porque... As pessoas têm de voltar para o seu casulo. Mas eles não dizem que são racistas. Não, estou a dar um exemplo eles de dizem pessoas que são seriam... realistas. Dizem que, ok, eu não sou racista, mas... Sim. E o mas aí é que depois aparecem os wokes e uma pessoa não pode simplesmente ter as suas opiniões racistas, que vêm os wokes dizer o senhor não devia ser racista e eu vou cancelá-lo e não sei o quê. Mas deixa-me então voltar ao exemplo do Dr. Miguel Morgado. O exemplo do Dr. Miguel Morgado é aquele exemplo extraordinário para mim e que demonstra como é que nós podemos vencer a esquerda. Mesmo, não é a esquerda, é o wokeismo radical de esquerda, que é, pode haver coisas que não estão a acontecer, como o exemplo que ele dá, que é o wokeismo que infectou as universidades americanas, que na prática não infectou, e nós sabemos isso porque as universidades americanas, sobretudo os exemplos que são dados, são universidades privadas e são patrocinadas com dinheiro de pessoas que não são nada woke. Não, Harvard é extrema-esquerda. É extrema-esquerda. Yale, sim. Onde estudou o Dr. J.D. Vance, é também uma universidade de extrema-esquerda. Portanto, mas a ideia é, se criarmos a ideia que isso existe, podemos combater e demonstrar que derrotamos uma coisa que dizemos, derrotamos. Nunca existiu, mas nós derrotámos uma coisa que não existiu. E ele fala das universidades como estão contaminadas pelo wokeismo, o Dr. Elon Musk também está sempre com isso, e é como se calhar, eu aqui posso fazer um bocado advogado do diabo, que é dizer que se calhar quando uma pessoa vai exposta na universidade a outras perspectivas, torna-se se calhar um bocado mais aberta e mais tolerante. E pronto. Pois, ok, enfim. Não, vamos dar um exemplo melhor, que é... A primeira pessoa que demonstrou que o wokeismo era mau foi o Dr. Miguel de Cervantes. Porquê? Já há cerca de 2 anos, há mais de 2 anos. Sim, há bem mais de 2 anos. Eu não sei quando é que ele escreveu o livro, mas... Foi pai no tempo do Dr. Obama? Foi quando nasceu mais ou menos o wokeismo, sim. Não é? Que depois foi derrotado, mas depois regressou. E pronto, mas no tempo do Dr. Obama, o Dr. Miguel Cervantes escreveu aquele livro, o Dr. Dom Quixote, em que, basicamente, o Dr. Dom Quixote é um herói. Que ele derrotou todos aqueles guerreiros, sabe? Que ao longe ele via, estão-me ali, e eu fui lá e derrotou-os a todos. É verdade que eram só livros. Isso é um livro? É. Eu vi um resumo animado. Há bonecos disso? Sim, há bonecos, claro. No YouTube. E então ele derrotou. No fundo, aqueles moinhos eram o wokeismo. Mas que na cabeça do Dr. Dom Quixote eram coisas que o estavam a tentar derrotar. E é isto a grande derrota. Ele, no fundo, é um herói, que é o maior herói de todos os tempos da literatura. Ele e o Dr. Asterix. O Dr. Asterix eu não gosto muito. Pois. Porque os gauleses eram um bocado woke. Não aceitavam. E não aceitavam a superioridade do Império Romano em termos de empresas. Sim, por acaso não foi um bom exemplo. A aldeia do Dr. Asterix era um bocado a festa do Avante. Estavam ali fechados, a beber muito. E depois vinham lá os romanos. Sim, e o beber muito era
A pessoa mágica era a ganza deles. Pois, sim, não. Isso... Não, ok. Ok, pronto. Foi um mau exemplo. E então, o Dr. Miguel Morgado tem razão. Tem razão, tem sempre razão. Mas uma cena que é, eu ainda estou para as causas da vitória do Dr. Trump. Muita gente já havia dizer que é por causa da inflação, porque as pessoas sentiram Da derrota? os preços Da vitória? aumentar, da vitória. Sim. As pessoas viram os preços aumentar com a inflação e culparam o Dr. Biden por isso. Já ouvi pessoas a dizer que é porque o Dr. Biden era um mau candidato e demoraram muito tempo a substituí-lo pela Sim. Dra. Kamala e ela não teve tempo de mostrar a perspectiva. E há o facto também de muitas pessoas nem sequer saberem que a Dra. Kamala Harris estava a concorrer. Também há isso. E há pessoas que, ok, veem muito o TikTok e votam, olha, no que dança melhor, o IMCA, os movimentos. Sim. Pronto, há várias explicações. E eu, sinceramente, há tantas, e já vi gráficos de tudo, e eu não consigo ter uma opinião definitiva. O Dr. Trump teve menos votos agora do que na eleição anterior. E a Dra. Kamala teve menos do que o Dr. Biden, muito menos. Muito menos. Portanto, Ou seja, houve menos pessoas a votar no Dr. Trump, mas houve muito menos pessoas a votar no candidato também democrata. há quem diga que a questão da Palestina não ajudou. A Dra. Kamala manteve-se bem ao lado do genocídio necessário para a sobrevivência de Israel. Porque é importante, é um tema importante, é saber se os líderes ocidentais o Dr. Biden. O Dr. Trump teve uma posição aí também correta, que foi: quando eu for presidente vou resolver logo isso. E as pessoas pensaram, ok, uma está a apoiar um lado que vai prolongar uma guerra e que pode sorver dinheiro aos americanos, ele no primeiro dia vai resolver aquilo. Vai resolver. Disse ao Dr. Netanyahu que tinha carta branca para terminar aquilo. E por terminar, estamos a falar de eficiência, não estamos a falar... Vai acabar o genocídio. Eventualmente vai acabar. Porque vai cumprir-se. Pronto, eventualmente acaba. Norte de Gaza já está limpo. A limpeza étnica está cumprida. Portanto, o Dr. Trump também já tem pouco trabalho. Sim. Nesse sentido, felizmente, há uma continuidade entre administrações e é possível estar de acordo, republicanos e democratas estarem de acordo em relação a questões importantes como essa. Sim. O fim do genocídio na faixa de Gaza. O cumprimento. O fim. Chamemos-lhe o fim. Portanto, há quem diga que foi isso. Eu estou naquela posição complicada. Se eu for na rua e me perguntarem, olha, porque é que o Dr. Trump ganhou? Eu não sei o que é que é dizer. Eu também acho o seguinte, que é: o Dr. Trump também só ganha a mulheres. Também é verdade. Não é? O único homem com quem ele concorreu, e uma pessoa, um idoso, perdeu. Sim, é verdade. Agora, pode-se dizer que os Estados Unidos só estão habituados a ter homens, pode-se dizer que aquilo é um cargo de homens. E de repente, se metermos aquilo, transpormos isso para aquelas guerras culturais de desporto, pôs-se mulheres a concorrer em desporto de homens. É verdade. E não tem hipótese. Não tem hipótese. Eu acho que a conclusão a retirar aqui é que as mulheres não podem ser presidentes dos Estados Unidos e têm de aceitar isso. Se calhar o Dr. Miguel Morgado e o Dr. Coutrinho, quando falam na derrota do wokeismo, é porque eu estive a pensar em que é que a Dra. Kamala é woke. E, concretamente nas políticas que ela defende, em que é que ela é woke? Eu acho que é, se calhar, no facto de ela ter dito que apoia as mulheres na questão da interrupção voluntária da gravidez. É isso. Isso, lá está. E aqui demonstra mesmo que uma mulher não está preparada para este caso. Ou melhor, se calhar está, mas olhando para a realidade, as pessoas é que ainda não estão. Não querem ver uma senhora à frente do Pois, eu acho que o grande erro da Dra. Kamala é ser mulher. Pois, o grande erro dela é não ser um homem branco. Sim. Porque sendo da forma que ela é, uma mulher negra, é woke. A existência dela é wokeismo. E o Dr. Trump teve uma sorte, que é aquela sorte que se diz, costuma-se dizer, que é a cabeça de grávida para os eleitores, que é, há um momento na história recente que todas as pessoas já esqueceram, que é a questão Covid. Sim. A questão da pandemia. E as pessoas
esquecem-se da gestão do Dr. Trump da pandemia, sobretudo das soluções iniciais dele para a pandemia, das pessoas se cuidarem com lexívia. E de ter adiado intervenções, de ter enviado... de haver valas comuns nos arredores Sim. de Nova Iorque. Pronto, essas Tudo coisas. medidas que depois também foram copiadas e implementadas noutros países que viram, está a resultar também nos Estados Unidos, então Sim. o Brasil fez a mesma coisa. Sim, Ok. as pessoas esqueceram-se disso e sobretudo, neste momento já acham que o que o Dr. Trump fez foi bom, porque Sim. já são contra a vacina, já são Certo. contra isso tudo. Portanto, as mortes desnecessárias que o Dr. Trump provocou com a sua atitude em relação ao Covid, neste momento funcionam a favor dele. Isso é bom, até porque um dos trunfos eleitorais dele é apresentar o Dr. Robert Kennedy Jr., de quem nós já falámos aqui, um excelente um senhor que Um intelectual. um intelectual que, com uma excelente atitude em relação a animais mortos que encontra na beira da rua. Sim. Ele vai Há ser... outra coisa, sabe o que é que ele vai estar ligado ao setor da saúde Sim. e uma das primeiras medidas que ele quer implementar é retirar o flúor da Flúor água. da água, que é o flúor que anda a tornar as pessoas gays. É. Isso é o fim do wokeismo também. Porque tirando o flúor da água, deixando de haver gays, podemos ter os dedos todos podres. Sim, Mas isso... pelo menos... E Sim. quê? Sim. E o Dr. Robert Kennedy, que também é contra vacinas, tudo isso, acho excelente uma pessoa dessa estar à frente da saúde pública de um país como os Estados Unidos, sobretudo pela influência mundial que tem. Sim. Porque acho que também em Portugal poderemos ter fenómenos do género. Não, Somos demasiado pró-vacinas aqui. e ainda E a bem... virtude está no meio. Eu digo assim, ainda bem que na altura em que houve a visita, lá está, esporádica, no 6 de janeiro ao Capitólio, a visita esporádica dos apoiantes do Dr. Trump ao Capitólio, ainda bem que mais tarde os representantes dos americanos não votaram contra a possibilidade do Dr. Trump se poder recandidatar. Havia esta possibilidade de dizer que ele era autor moral e não só da dita invasão do Capitólio, mas felizmente eles foram responsáveis e permitiram que o Dr. Trump pudesse recandidatar-se. O Dr. Trump, que diga-se, nessa altura em que ele não aceitou as votações, houve 3 recontagens na Geórgia, houve recontagens no Arizona por representantes republicanos e que ele duvidou que eles eram mesmo republicanos, apesar deles terem aparecido quase todos em congressos dele a darem-lhe o apoio público, e todas as pessoas do seu staff que lhe disseram que as eleições tinham sido legais, ele disse, essa não é uma resposta que eu quero ouvir. Isto sim é uma pessoa que, focada nos objetivos, não permite que a realidade e que as evidências Sim. mudem os seus objetivos. E é um facto, ele foi condenado por esse crime e por outros, e inclusivamente foi condenado em processos civis por ter violado e coisas do género, e mesmo assim ganhou. Isto só mostra... Isso só mostra que as pessoas... Imagine que ele não tinha Alguém cometido que- nenhum crime. gosta mais dele do que da democracia. Alguém que foi condenado por violação, alguém que permitiu a invasão, ainda assim foi preferido a uma senhora negra. É verdade. Imagine se o Dr. Trump nunca tinha cometido nenhum crime. Ui, Acha que tinha hipótese? Não tinha. não sei. Eu acho que isso dá-lhe também algum Não, estatuto. bastava. Eu acho que ele podia até nem dizer nada. Acho que ele ganhava. É bom para o mundo, sobretudo por tudo o que representa. E se o Dr. Netanyahu, e se o Dr. Elon Musk, se o Dr. Miguel Milhão, principalmente estes 3, estão felizes, o Dr. Pedro Frazão, pronto, ok. Sim. Posso juntá-lo ao Dr. Miguel Sim. Milhão porque são os dois muito amigos. Sim. Se eles estão felizes, é bom sinal. É um bom sinal para nós e para o mundo, porque são as pessoas que estão... Sim, no fundo o Dr. Pedro Frazão o que quer é liderar a cavalaria em Portugal do Dr. Trump. Já viu que os jovens, até aos 34 anos, votaram esmagadoramente no Dr. Trump. O TikTok está a fazer muito pela nossa democracia. Tá.
Parabéns ao TikTok por estar a informar as pessoas e por provar. Lá está. Outra coisa que também foi muito criticada e vai ao encontro daquilo que eu ia dizer é que vi no X, no Twitter, muitas pessoas a insurgirem-se contra comentadores a dizer então, não adivinharam nada, é preciso comentadores para quê? É preciso comentadores, ponto. Por favor, não me voltem àqueles tempos em que vamos voltar a investir em jornalismo. Não me paguem a jornalistas para substituir comentadores. É fundamental continuar a haver nos nossos telejornais 3/4 de telejornal, ou seja, 1/4 de telejornal dá 2 ou 3 notícias e os 3/4 seguintes é comentadores a dizerem às pessoas o que devem pensar acerca das notícias claro. que viram no primeiro quarto de hora. Eu nem vejo as notícias, eu salto logo aí o que é que o Dr. Miguel Morgado disse sobre isto, é o que eu penso. Sim. Doutora Helena Ferro Gouveia, explique-me lá o que é que se passa em Israel. Sim. É bom o que está a acontecer? Ok, fixe. Sim. Obrigado. Dr. Sebastião Bugalho, como é que eu devo pensar para as legislativas? Sim, diga lá. Ok, portanto, é fundamental isto. Por favor, não voltem a investir em jornalismo, porque, lá está, não é necessário. O bom jornalismo, pelo menos, não é bom, mas pronto, o jornalismo que as pessoas necessitam está no TikTok. Viu o doutor Bugalho a dizer que o Dr. Pedro Sanches tinha fugido? Sim. A chamar-lhe cobarde? Sim. Isto é que é uma relação diplomática do partido de poder em Portugal contra o partido de poder em Espanha. Que és um cobarde que não ficaste a levar com paus. Eu vejo o Dr. Sebastião Bugalho como... Que idade é que ele tem? Tem 13. 13. Já fez. Ou 14. Daqui a 50 anos é o nosso novo Dr. Marcelo. Sim, e eu acho, ainda bem, que eu acho que ele, nota-se, é coerente com o passado dele, ele desvalorizar uma pessoa ficar chateada por levar com paus e fugir. Porque, ok, qual é o problema? Porque mereceu. Yeah. Não é? Eu gosto disso porque mostra que é uma pessoa que tem sentido de Estado. Sentido de Estado. Nota-se. Porque ainda bem que não, eu estava com medo. A diplomacia está no seu ADN. Eu estava com medo que tivéssemos perdido um comentador quando ele foi eleito. Não, ele está-lhe no sangue. Ele consegue usar vários chapéus e vamos vê-lo também de chapéu vermelho porque é para aí que está virado. E como diz o Dr. Miguel Morgado, a direita tradicional não se pode envergonhar. Temos de ser nós próprios. Nós próprios é o Dr. Trump. É o que é. É o nosso ídolo. Isso mesmo. Avancemos. Coisas que devemos evitar. Doutor, e o que é que deveríamos evitar? Devemos evitar castrar um PS bom. O PS bom? Existe o PS mau, PS bom. Tipo, lembra-se do novo banco? Então está a dizer que o Dr. Miguel Morgado que estava a dizer também pode aplicar-se ao PS? Pode. O PS pode voltar a tornar-se relevante se largar qualquer tipo de wokeismo. Sim. Esquerda, no geral. Então foi o presidente da Câmara de Louros, do PS, cujo nome é Dr. João Leão, não é? Sim. Ele aprovou uma proposta do Chega para despejar dos bairros sociais pessoas que tivessem estado associadas aos distúrbios a propósito do assassinato de legítima defesa. Sim. Do Dr. Odair Muniz. Odair Muniz. Portanto, e ele aprovou isso, que é, ok, se vocês estiverem envolvidos em distúrbios, toda a vossa família será despejada. Sim. Eu acho positivo isto. Eu também acho. Porque é o valor da família. Sim. As pessoas olharem uns pelos outros. Ok, jovens com problemas e desintegrados que provoquem crimes vão ser sem abrigo, para pensarem melhor no que aquilo têm de fazer. Fora de casa vai ser muito melhor, porque aí sim vão tornar-se cidadãos honestos que não provocam distúrbios, não é? Sim, eu acho que sobretudo é uma forma de inspirar as pessoas que achávamos nós que estavam no grau zero de habitação, que era bairros sociais, dizer, nem isso tem direito. Rua. Aliás, eu acho que ele devia despejar essas famílias, mesmo famílias, pessoas que não tenham estado nos distúrbios, mas que não os criticaram. Sim. Mesmo essas acho que podiam ser retiradas e podia-se fazer Airbnbs nos bairros sociais. Por que não? É desaproveitado. Podia ser uma fonte de rendimento. Há bairros sociais, caramba, que estão mesmo bem localizados. Não se lembra das Torres do Aleixo, no Porto? Sim, estão bem localizados. E há turistas que também aceitam qualquer coisa. Sim. Hoje em dia, sim. Até escolhem, isto tem um no Booking, eu vou, é barato. Sim. Desde que seja barato. Portanto, sim, mesmo... Há tantos vídeos como Lisbon on budget. Pois, exato.
e vão para o Airbnb em Louros, para o bairro social, até tem uma experiência genuína portuguesa. Sim. Até pode ser vendido como venha ver como é que a ralé portuguesa vive. Sim. E ficam duas... Portuguesa. Pois, também. Venham ver como é que os jovens com problemas vivem. Porque é uma forma também da Câmara ir buscar algum rendimento e de Louros também beneficiar alguma coisa do turismo. É. E tornar as ruas mais seguras. Para onde é que essas pessoas vão depois? Não sei. O que é que isso interessa? Porque eu acho que... Mas aí é que é questão que o Dr. Leão, se calhar, como é socialista, não percebe. Essas pessoas, ao serem despejadas, vão ser forçadas a tornarem-se empreendedoras. Como é óbvio. É um incentivo que elas vão ver. Eu vou provar ao Dr. Leão de Louros que eu vou sair por cima. Que é isso que as pessoas E fazem. vão conseguir o seu primeiro milhão em menos de 2 meses e vão conseguir comprar casa no centro de Lisboa. É o que se costuma dizer, o mais difícil é o primeiro milhão. E o Dr. Leão, ele não devia. Não, eu não vou despejar estas pessoas. Vou dar uma oportunidade a estas pessoas de me provarem que eu estou errado. E aí sim, aí já, ok, está aqui um motivador, um orador motivacional. Sim. Mas e onde é que eu vou dormir? Olha, estou-lhe a dar a oportunidade para Sim. pensar nisso. não Mas vou isto dar- é um problema. Olha, o primeiro passo dei eu. Sim. Agora tem de se amanhar. E eles, mas isto é um problema. Problema não, desafio. Sim. Não. Oportunidade. Sabe como Problema não, oportunidade. Sabe como é que se escreve a palavra crise em chinês? O caractere quer dizer oportunidade e crise. Quer. Sim. E então, ele assim... Depende, e depois, é assim, ele pode sempre falar em parábola. Conhece a parábola do agricultor chinês? Conhece? Conheço. Pronto. Essa parábola... Eu não me boa. lembro, mas é uma parábola que acontece-lhe uma desgraça e alguém diz, ei, que desgraça, e ele depende da perspectiva. Ele pode contar essas parábolas. Pode ser um problema como pode ser uma Aliás, oportunidade. Acho que diz o... Entretanto, apareceu outro vídeo antigo dele a dizer que, a propósito de almoços escolares para crianças, dos pais que não pagassem o almoço, as crianças não comiam. Ou seja, era uma forma também de motivar os pais. Sabe que nos Era Estados fazer com que Unidos... as crianças passassem fome. Sabe que nos Estados Unidos já existem diretores de escola a dizer que se os pais não pagarem as refeições, porque há pais que deixam também as refeições em atraso para pagar, que o filho pode ser retirado da sua custódia para meter em casas de acolhimento. Isso pode ser outro passo. Pode sim. ser o passo seguinte. Pode ser o passo seguinte. Mas o Dr. Leão disse, não, essas crianças não vão comer. Porque os pais são caloteiros. Sim. E imagina quem diz, estou com fome. Olha, diga ao seu pai para ser menos caloteiro, para gastar menos em vinho. E a própria criança chega à casa e ela própria é que se torna a oradora motivacional dos pais. Torna. Ela, ai pai, estou a morrer à fome, produz aí 1 milhão, eu quero ser rico. E pumba, está feito. Eu nem sei como é que o Dr. Leão é socialista. Aliás, Pois. Sabe que na questão local, muitas vezes não interessa onde é que as pessoas se enquadram. É onde é que podem se ingrar. sim. E depois, só ainda sobre bairros sociais. Eu estou a ver o Dr. Pedro Nuno Santos a acusar o Dr. Montenegro de não ter ido lá ao bairro do Zambujal. E o Dr. Montenegro respondeu, e bem, por aqui a citação dele, que já esteve lá o ano passado a comer cachupa. E bem. E bem, já teve. Já lá sabe, estive. Já sabe o que se passa, porque é que ele vai para a Cova Sim. de Amor outra vez, perder tempo. Sim. Já esteve lá a comer cachupa, já ouviu. Claro. As coisas ele não tem mais que fazer do que andar a ouvir as populações. Claro. Até porque o Chega, se o Dr. Montenegro fosse lá, o Chega fazia como fez ao Dr. Marcelo. Claro. Foram lá os 50, a manada inteira. Mas o rei de Espanha podia ter feito isso em Valência, que é, não vai a Valência? Já lá tive, há 5 anos. já tive há Já lá 5 anos. passei férias, sei como é que é. Aliás, fui lá ver a Fórmula 1 uma vez. Que é para levar com paus, estás tolo, não vou lá. Pois. Sim, perder tempo. Mas o Chega também, foi a manada inteira, os 50, foram para o Palácio de Belém. Viu, doutor? Vi. Criticar foi a brigada da disfunção eréctil, os vingadores Sim. foram todos em manada, Suicide Squad. foram em manada para o Palácio de Belém, porque o Dr. Marcelo foi ao bairro. E não pode, porque o Dr. Marcelo não pode ir ao bairro, Pois não. porque senão vai lá o Chega inteiro. Quer dizer, como é que é? Não, o que o senhor vai ao bairro porquê? Portanto, o doutor, felizmente, o Chega, aos poucos, está a conseguir colonizar os outros partidos. Desde o PS, não é? Porque veio a proposta do Chega, que Que é uma boa proposta. é uma excelente proposta. Foi proposta pelo Dr. Bruno Nunes, não foi?
Foi? Foi. Em É o Louros? Ele é ideólogo. de Louros também? É ideólogo dessa proposta. O Dr. Bruno Nunes, um ser Um humano extraordinário. romancista consagrado. O autor do livro Diário de uma Stripper, que vale a pena, se querem conhecer esse livro, foi comentado nesse podcast ridículo, livros da Sim. Ok? Mas o doutor Leão, no fundo, que é, se uma pessoa comete um crime, é punida pela justiça. E também deverá ser punida pela Câmara, e essa punição deve ser estendida a toda a sua família, porque quanto mais punida for, mais as pessoas sentem, ok, não vale a pena Sim. cometer crimes. Agora não estou a fazer isto só por mim. Estou a fazer por mim e pela minha família. Sim, e é uma motivação extraordinária. Por isso é uma pena ele ter-se demitido do dirigente da Federação de Lisboa, do PS, ou lá o que foi. Sim. Uma pena, porque, sinceramente, se o PS começar a construir à volta destas pessoas, poderá tornar-se, se deixar de ser um partido de extrema-esquerda totalitária, woke, e ser um partido de centro-esquerda, que é, Centro a resvalar para a direita, sim, responsável. com quem é possível fazer coligações, e sim. Obrigado. Isso É doutor é João Leão, não é João Leão? Então, É Leão, eu sei que é Leão, mas Ok. Ricardo Leão. Isso é o Robin isso dos é Bosques. Pois, esse é o Dr. Ricardo Coração Leão, não é? Vamos dizer o nome dele, porque no último episódio eu estive a chamar o Dr. João Arruda, aquele do Chega. E então, ele é quê? Ele é outra coisa Arruda, não é João. Ok. Porque ele depois queria marcá-lo e vi, isto não é João Arruda. Aquele que ia ser o ministro Sim. de feios como nem um boi. Ricardo Leão, Dr. Ricardo Leão. Ricardo Leão, afinal. Sim. É grande nome, Leão. Por acaso, Se eu tivesse de ser o nome de animal, Leão. Era? Não gostava de ser golfinho? Ixi, golfinho era fixe. Também. Sim. Era top. O golfinho é tipo o intelectual dos mares, não é? É. Ele tá Tem lá. um sonar e tudo na cabeça. Ele se calhar sente-se, como é demasiado inteligente, ele sente-se mesmo superior aos outros peixes. É que ele nem é peixe. Ele nem sequer é peixe. Pois é isso. Há ali uma supremacia no oceano de espécies. Eu acho que o polvo está acima dele. Pois. O polvo é Também não é peixe. no restaurante é. No restaurante o polvo aparece na secção. Peixe. Pois é. Conta como peixe. Pois é. Pois só há 3 divisões no restaurante, não é? 2, carne Não. de peixe. E marisco. Não, marisco é peixe. Marisco não está como peixe, normalmente vem à parte. Vem. Vem. Tem uma secção à parte. E Marisco. tem a outra também. Há outra secção que é tudo à bruta, que é sobremesas. Sobremesas. Que tanto põe fruta como pudim. mousse. E agora aí também restaurantes woke que têm vegetariano. Eish. Pois é. Temos de acabar com esse wokeismo. Temos de acabar, sim. Viu que o PAN propôs que houvesse uma refeição vegetariana na Assembleia da República? Totalitarismo. Totalitarismo. Obrigar uma pessoa a ter uma refeição em que não come uma proteína animal. Mas Há maior felizmente- ameaça totalitária do que essa. Felizmente houve aquele tweet do Dr. Mal, O Dr. Mário Amorim Lopes, também um influencer extraordinário do X, do X, que depois de ter provado essa refeição horrível, virou-se para a doutora Inês Sousa Real e disse: agora é a minha vez de lhe propor comer uma francesinha. sim, é tipo aqueles tios que se viram para os sobrinhos vegetarianos. Queres um bife? Sim. Agora come um bife. Porque... Não é. O menino é vegetariano, mas come frango. Sim, não queres frango, atum? Come atum, um atumzinho, uma francesinha e vês que é bom. É. E eu gosto dessa atitude de anti-woke, no fundo. É. Aliás, e se a doutora Inês Sousa Real, eu não como francesinha e carne porque sou vegetariana, devia ser obrigada a comer. Sim, já que obrigou os outros a comerem a comida dela. Sim. Vamos lá, avance. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, alguma recomendação cultural para além Sim. de Em Cada Esquina um Salazar? Sim. Em Cada Esquina um Salazar? Sim, já pôs aí o cartaz? Já. Eu diria que a minha sugestão cultural é as pessoas usufruírem da beleza que é a concorrência no mercado das comunicações. Acabou o socialismo. Acabou o socialismo. Havia- Sim, havia muito socialismo, não é? Sim. A NOS, a Mel e a Vodafone são empresas conhecidas do socialismo. São soviéticas. Soviéticas, e felizmente veio então a Digi rebentar com o mercado todo. Finalmente caiu o muro de Berlim nas telecomunicações e entrou finalmente ao mercado livre. Sim. E há uma empresa que oferece tarifários mais baixos do que as outras socialistas. Sim.
Porque na Europa os preços das telecomunicações têm baixado, em Portugal têm aumentado. E eu até era a favor disso, porque eu sentia, ok, eu pago 100 euros por um telemóvel e com os TV-sinos todos, mas pelo menos é muito, mas sim estou a contribuir por uma boa causa, Sim. para o sucesso de uma grande empresa. Sim. Mas Agora sinto que sabia lá que estava a contribuir para financiar o Partido Comunista Português. Pois, o mal é esse. Pois. O mal é esse. Eu achava, ok, é fixe porque é fixe para a Vodafone poder ter mais call centers para pessoas me ligarem a tentar me convencer para melhorar o meu tarifário. Mas afinal estava a contribuir para o socialismo. Pois, está a ver? Nesse sentido, aliás, eu infelizmente ainda não tenho meios para isso, mas eu gostava era de ser cliente de todas. Aí gostava? Vodafone, nós, Mel, Digi. Diz, ok. Todos. Não, é bom porque Eu ter Há três pessoas- boxes na televisão. há pessoas agora que podem dizer assim: caramba, será que as outras empresas estavam a ganhar demasiado dinheiro? Ou também pode acontecer que a Digi esteja a praticar estes preços para angariar clientes, mas podem estar a perder dinheiro. Pode acontecer. Há quem diga que isso Mas pode isso ser... é socialismo, então. Pode não ser socialismo, pode ser uma prática que eu acho que devia ser, como o lobby devia ser legal, que era a prática de dumping. Ah, sim, isso é bom. Eu acho que é uma boa prática quando há muitas coisas locais e uma pessoa quer entrar, vem com um franchising para arrebentar com o mercado e dizer, nós viemos com os preços baixos. Pois. Como a Uber fez com os táxis. Rebentou com os táxis e agora podem aumentar os preços. Sim. Dominou o mercado, ok. Não, pode ser isso, e se for isso também é mercado livre. Também é bom. mercado livre, Também é é bom. bom. Portanto, é de celebrar na mesma. Se Sim. for isso, é para celebrar na mesma. Ouça, todos nós, desde sempre, desde que as empresas privadas estão livres para fazer concorrência, que melhoraram imenso a experiência do cliente, a experiência do consumidor, os preços do consumidor. Ouça, desde que a EDP foi privatizada, as pessoas não estão muito mais felizes com a oferta que existe no mercado, a pagarem cada vez menos. Não sei se, por uma acaso não sei se felicidade pagam, eu completa. nem sei quanto é que Sim. pago, mas não interessa. Mas eu acredito que paguem menos. Aconteceu com as gasolinas. Sim. Desde que a Galp Não, foi eu privatizada... acho que agora é preciso aparecer a Digi das gasolinas agora. É, Que apareça aí com preços mais baixos de gasolina. Também é possível, não é? é possível. E só não aparece mais baixo porque se calhar ainda há impostos socialistas aí a... Sim. Ainda dá cair para aí. cortar mais impostos. É. E eu acho que é positivo. Agora, as outras empresas, a nós, as empresas socialistas, a nós, a Mel e a Vodafone, vão ter de acompanhar os preços da Digi. Por exemplo, acho que a nós vai oferecer para aí 30 TV-sinos novos agora. Pois. Para compensar. O normal é isso, não é? O normal é, o senhor paga ao mesmo, mas eu ofereço-lhe uma TV-cine. Agora estão 30 para oferecer. Eu acho que a técnica é... a nós, a Mel e a Vodafone, pelo menos, oferecem sempre uma coisa que praticamente ninguém precisa, que é o telefone fixo. Não é o telefone, é o número de telefone fixo. Sim. E as pessoas podem adquirir o telefone à parte. Se calhar vão passar a oferecer 4 números fixos. 4 números fixos. De graça. Só tem de ser criativos, porque isto é o mercado a funcionar. É. Agora vai obrigá-los a desenvolver soluções criativas. Há essa dos telefones fixos. Por exemplo, E há canais, por exemplo, eu acho que nós cá não apanhamos, a nós não está a fornecer canais, por exemplo, da Moldávia. Não. Naqueles que vão lá para o número 600 e tal. Sim. E lá está, a oferta de canais era 60, pode passar a ser 200 canais. Mas Quantos é- canais de Cazaquistão é que o senhor tem? Não tem nenhum. Mas aí a Digi tem também uma vantagem que vai ser muito difícil competir. Que é qual? Que é, eles não têm CMTV nem canais da SIC. Ai não? Não. Mas que canais da SIC? O generalista? Caras e essas coisas. Ah é? E não tem CMTV? Não tem CMTV. E muita gente vai ser, ui, Então não quero. paraíso. Ah, Não é? Acho que é um ponto então positivo. o canal mais visto em Portugal, como é que as pessoas não querem isso? Pois não sei. Eu acho é que eles têm de Mas ser... eram esses canais que estavam a encarecer os outros? Eram. Devia ser, sim. Eu acho SIC Notícias não tem? Ai, não sei se assim Como é que as pessoas vão conseguir saber o que pensar? O Dr. Miguel Morgado não chega às pessoas da Digi. Pois. Isto, se calhar, as pessoas que tiverem Digi vão tornar-se wokes. Porque não tem ninguém a dizer-lhes para não serem wokes. Caramba. Eu acho que tem de haver essa criatividade, tem de oferecer mais TV Cines às pessoas, tem de oferecer mais boxes, tem de, sei lá, essas coisas que eles oferecem para as pessoas renovarem o contrato.
tem de ligar ainda mais às pessoas. Olha, Ligar, tenho aqui uma ralhar ideia. com elas. É as pessoas terem boxe no carro. Sim, para verem TV, coisas no carro. Sim. Então, ainda por cima, aqueles carros, os Tesla, que já têm aquele monitor. Já viu? É muito Sim. grande esse. Estar ali a dar... Olha, ouvi comentário político aí. Tem rádio observador. Não, mas rádio é uma coisa. Eu gosto de ver a cara das pessoas. Saber quem é que está a falar. Sim, a cara do Dr. Miguel Morgado é espetacular de Sim. se ver. Por acaso é uma excelente cara. É uma excelente cara, caramba. E fica bem num Tesla. Vamos estar num Tesla e a cara do Dr. Miguel Morgado assim, ponto grande, na vertical. Mas quem eu imagino normalmente a conduzir Teslas é caras do Dr. Miguel Morgado. Faz parte desse grupo, sim. Sim. Eh, Dá essa conduzir- vibe. Sim, eu acho que a nós, olha, eles podem começar, em vez de oferecerem só um balde de pipocas por cada 4 vezes que uma pessoa vai ao cinema, começam a oferecer um balde por cada 3. São coisas que as pessoas dizem, olha, um balde não, um saquinho daqueles pequenos, não é o balde. Pode ser. É um saquinho pequeno. de Nem pipocas. precisam. Olha, até acho que eles não devem oferecer que podem perder dinheiro. O que eles podem fazer é, a cada 3 idas ao cinema, eles permitem as pessoas levarem pipocas de fora. Sim. E irem comprar, que normalmente vão. Sim, o free pass. Sim, escusam de esconder. Sim, não podem comer publicamente as Podem suas comer pipocas. pública, podem trazer comida de fora. Sim, oferecer isso, esse privilégio. Sim. Sim, tudo isto somado, podem conseguir compensar a baixa de preços que a Digi representa. É Digi ou Digi? Sei lá. E é romeno aquilo, não é? Não sei. É? Ui, ok. É estranho. Não sei, não interessa. A Roménia não veio lá socialismo também. Já foi, agora é um dos países que devemos recorrer para olhar para o crescimento económico. Sim. E eu acho que o Dr. Carlos Guimarães Pinto, perante esta notícia da Digi, que finalmente libertou as telecomunicações do socialismo, é vigente, que não era liberalismo, é que era socialismo. Socialismo, sim. Ele também sugeriu que se fizesse o mesmo com os comboios. Sim. Porque não está liberalizado esse mercado. Não está. Não está. Mas atenção, eu há uns anos valentes, eu propus essa ideia, aliás, na SIC Notícias, precisamente. Na SIC Notícias, sim. Querem regular também a Uber, o que eu acho que está mal. Primeiro, devemos... Então está de acordo, por exemplo, com o PCP? Eu não estou... Não, claro que não, porque o PCP está a defender os taxistas e os taxistas vão ter que se ambientar ao século XXI, não é? O que os taxistas estão a fazer à Uber era o equivalente aos dinossauros manifestarem-se contra o asteroide que vinha em direção à Terra. O que é que acontece aqui? Eu sou contra qualquer tipo de Rapidamente, regulação. para podermos Peço falar desculpa. do Prémio Sou contra Nobel. qualquer tipo de regulação. Porquê? Porque as pessoas, a Uber e os taxistas é o quê? Transporte de pessoas. Portanto, quem tiver um carro e quiser transportar pessoas, deve poder fazê-lo sem qualquer regulação. E quem diz um táxi ou um carro, pode dizer um metro. Quem quiser ter um metro nos dias de greves e transportar pessoas, é o Uber Metro. Percebe? Ou mesmo um avião. Tira um brevet de piloto e criávamos a Uberfly. Ou as cavalitas, quem não quiser, quem não tiver Jovem condições para tirar conservador de direita. a carta de Outra condução. das notícias que marcou a semana passada foi a entrega do Prémio Nobel da Literatura pela primeira vez a um músico, Bob Dylan. É uma grande notícia para Portugal. Que é liberalizar todos os mercados para, por exemplo, combater greves. No metro, uma pessoa ter uma carruagem que pode andar nas linhas do metro. Uber Metro. Uber CP. Sim. Por que não? Sim, tanta coisa que se Oi. pode fazer. Tanta coisa que se pode fazer. Porque as nossas empresas são muito Por acaso socialistas. estou a ficar um bocado farto da iniciativa liberal, está sempre a copiar as minhas ideias. Farto é uma honra. É uma honra, mais ou menos, é que pelo menos podiam dar crédito. Eu não patenteei nada. Não dão. E de facto o Dr. Carlos Guimarães Pinto, a semana passada, queixou-se de que os assessores da iniciativa liberal privilegiavam os vídeos do Dr. Bernardo Blanco aos dele. Viu Pois, isso? na edição, não Na foi? edição, E tudo. metiam as legendas todas mal nos Pois. dele e metiam para o último, nunca publicavam na página do partido. Mas ele não paga o CapCut Pro? O partido deve ter o CapCut Pro, mas dizem não, o Dr. Bernardo Blanco é melhor, o Dr. Bernardo Blanco e os outros, Sim. sobretudo o Dr. Bernardo Blanco, Sim, sobretudo. merece mais vídeos do que Por o acaso, Dr. sim. Carlos Guimarães Pinto. Não, mas ele, caramba. Tem de haver mercado livre. Vejam lá isso, fazemos aqui um apelo Um apelo à iniciativa liberal por favor, para... metam legendas nos vídeos do Dr. Carlos Guimarães Pinto. Porque Ou então, melhor ainda, Dr. Carlos Guimarães Pinto. Não se preocupe, já que usa as minhas ideias, pode usar o meu estagiário.
manda os seus vídeos que o meu estagiário edito. mete-lhe legendas. É uma honra, eu meto as legendas, eu corrijo as legendas, Tudo direitinho. meto as legendas da cor que quer. Olha, eu até faço vídeos que o Dr. Mário Amorim Lopes vai ficar, como é que é possível? Isto é cinema, comparado com os meus TikToks. Sim, sim. E o Dr. Mário Amorim Lopes é o melhor nisso. Já vi os vídeos dele. São mete incríveis. música, mete transição, eu meto isso tudo. Ok. E o Dr. Carlos Guimarães Pinto merece isso, porque ele, lá está, se calhar em termos de likes, ele não tem tantos likes como o Dr. Blanco e o Dr. Mário Amorim Lopes, porque esses têm outro carisma, têm outro... Mas falta-lhe se Pode calhar chegar boa lá. edição. Falta boa edição. Eu Isso mesmo. envio-me os brutos Sim. que eu faço essa... Mande para o e-transfer. Sim, até, olha, meto emojis, eu meto emojis tipo... Imagino, se estiver a falar na Assembleia da República e metem o vídeo de reação do Chega, eu meto emojis cocó na cara deles. Que eles veem, estão a ver. Caramba, está aqui, está a solução feita. Ok? Malta, vamos fechar isto? Vamos. Continua também aberto, para além do meu novo espetáculo, pôs aqui, outra Tá vez aí, o cartaz. Espetáculo, podem adquirir bilhetes, vejam as datas a que mais vos convém. Não sei se vai haver datas para além destas, e portanto aproveitem. Há uma ou outra que estão a ir a um bom ritmo e portanto despachem-se. Para além disso, o meu Patreon está aberto. Saiu o segmento esta semana já também. saiu ontem. Portanto, é um segmento top em que eu e o doutor comentamos um senhor que come muita comida de uma vez. Exatamente. Portanto, eu não vou pôr certo esta vez, que o episódio já vai longo, mas vale a pena verem a capacidade humana Sim. de Para quem comer está a ouvir, alimentos. podem ir ao YouTube ver, tem lá os links todos, ou podem ir também ao meu Instagram, tem lá os links todos de Sim, acesso. para adquirirem bilhete, está lá o link de acesso à Ticketline e não sei o quê. Vão lá, comprem. E se quiserem uma versão personalizada do bilhete, digital, enviem. Que eu, nos intervalos da edição dos vídeos do Dr. Carlos Guimarães Pinto, eu acho que tenho tempo também para fazer isso. Isso. Até para a semana. Até para a semana. Jovem Conservador de Direita. Podcast.